Bom, eu represento a Agapan, falo em nome dela, né? A Agapan, ela tem um lema que diz tudo. O lema da Agapan é a vida sempre em primeiro lugar. E a vida da qual a vovó das entidades ecológicas brasileiras, né? Nascida em 71, nunca é demais lembrar, está com 47 anos para 48. E a vida, para nós, é uma só. É um processo só. Um processo de rede, que eu acho que é disso que nós estamos falando hoje aqui. Então, a Agapan sempre acreditou nisso. Não diferenciou, então, desde 71, ela fala do que hoje começa a surgir um assunto, né, de uma ética ecológica, né? Uma ética da vida, né? Então, eu começo por aí, e eu diria o seguinte, nós tivemos agora uma eleição, né, que dividiu o Brasil, e já começou a gerar frutos. Um dos frutos foi o próprio encontro aqui. Então, me parece que é auspiciosa, embora numa análise imediata a gente não veja isso, mas me parece que essa mudança toda no Brasil pode estar trazendo coisas muito boas. Uma coisa que eu queria falar sobre redes nós estamos aqui num lugar absolutamente num encontro multicultural, multirreligioso, multitudo, né? E as nossas crenças, eu acredito que são as maiores prisões na atualidade. Então, eu até vi uma fala do Lama, que eu concordo totalmente, que nós temos que relativizar as nossas crenças. Porque, nesse fenômeno da eleição, que eu aproveito para usar, houve uma radicalização, e eu acho que o Brasil está dividido não em direita e esquerda, não em os vencedores, não. Está dividido entre as pessoas que não conseguem mais ouvir. E não ouvir não é um processo de má vontade, é um processo de medo. Porque as pessoas que são prisioneiras das suas crenças, elas não podem ouvir. Porque ouvindo, elas abrem espaço para dúvida. Então, a principal razão de não ouvir, quando a gente vê as pessoas tão agressivas, a agressividade só é um processo para não ouvir, né? E a gente vê quando a pessoa... Então, nós temos que encontrar outros caminhos de diálogo, né? E, obviamente, claro que para muitas pessoas vai passar pela frustração, né, das suas crenças, mas, com certeza, para que a gente consiga manter esse diálogo que se criou aqui no encontro de um domingo, que eu não me lembro mais o dia, mas que foi maravilhoso, é um diálogo de abertura. Se a gente acreditar um pouquinho menos, for um pouco menos arrogante nas nossas crenças, a gente dá um espaço de alteridade, um espaço de ouvir o outro, e um espaço, automaticamente, ouvindo o outro, de se sensibilizar e de crescer, porque essa é a finalidade da vida, né? Se desenvolver. Então, ninguém que não questiona consegue se desenvolver. Outra questão que eu queria colocar é que nós estamos diante de uma mudança paradigmática, e eu vou chamar de paradigma da complexidade, mas pode ter milhões de nomes, né? Mas que traz um monte de conceitos que, na verdade, surgiram na ciência, mas surgiram nos limites da ciência e levaram a questionar a própria ciência. E quero lembrar que a ciência é a maior religião da atualidade. E uma religião sectária, porque ela desconfia de todo o resto e acredita nela mesma. E ela também é uma ilusão. Eu estava lendo ontem um texto que diz que o capitalismo é a maior religião da atualidade. Não faz muita diferença.
na verdade, são muito parecidos, porque são soluções banais, como é que se diz, estreitas, de uma visão pequena, que produzem coisas efetivamente, né? Senão elas se perderiam. Quer dizer, não, é impossível manter a crença numa coisa que não dá resultado, né? Só que é uma visão parcial. Aliás, lembrar que quanto mais parcial for a visão, mais fácil encontrar o resultado. Só que esse resultado geralmente não leva a nada. Eu sempre me lembro, eu trabalhei e pesquisei uma certa quantia já com câncer, que é um tema de interesse, e uma das coisas que mais me chocou, quando eu comecei a pesquisar outras visões sobre o câncer, é que as pessoas que trabalham com ele, às vezes, se negam a ler. E eu, no começo, eu não compreendia, eu ficava até bem revoltado com esse fato. Eu trazia literatura mais moderna, trazendo outras visões, e um profissional que trabalha com aquilo não ler. Pegar, não ler, passar um mês, não ler, enquanto que eu entendia que é a primeira coisa que eu queria fazer. Depois eu me dei conta que as pessoas não leem porque elas têm medo da dúvida e têm medo de estar fazendo mal para as pessoas com a sua crença. Então elas nem trocam. E enquanto a humanidade continuar assim, nós vamos continuar cada um falando uma língua e construindo a destruição. É o que nós estamos fazendo hoje, né? Por que eu estou falando disso? Porque nós estamos falando de rede e meio ambiente. Meio ambiente parte exatamente da crença contrária. Meio ambiente é uma evolução é um processo evolutivo interdependente, né? A vida é um processo só. Ela surgiu e foi se diferenciando. Para que a vida se diferenciou? Para se complementar, para ocupar todos os nichos, todos os espaços do planeta e produzir o equilíbrio planetário que se gerou. Tem vegetais que produzem alimentos, tem animais que consomem alimentos, tem animais que consomem animais, né? Tem bactérias que cumprem a função para todos. Nenhum desses poderia viver sem os outros. E essa percepção nós perdemos, porque a nossa lógica ocidental dominante, que num determinado momento virou o processo mecanicista cartesiano, que orienta a grande religião da atualidade, que é a ciência, ela isolou as questões. Então, eu parto do princípio, eu começo a ficar arrogante, eu produzo resultados, eu dou um tiro e a bala mata, né? Quando o coração para, então, eu disse, eu tenho poder sobre a vida. Só que eu não consigo tirar o tiro e dar vida de novo, né? É um pequeno detalhe, mas a gente não vê o todo. Não vê o todo. Nesta rede de ações, a vida foi coevoluindo e nós aparecemos, bem recentes na vida da Terra. Apenas um tronco. Nós estamos geneticamente ligados a todos os outros. Nós somos muito mais próximos do que a gente gostaria. Quando pega um material genético de um rato e o humano, muito próximo. Aí diz assim, tá, e uma alface, muito próximo. E aí a gente se julga uma coisa tão especial, né? Outra questão da interdependência é a interdependência evolutiva e a outra é executiva. Nós não produzimos alimentos, nós só consumimos alimentos, nós somos totalmente dependentes. Para consumir alimentos, nós temos milhões de bactérias, nós temos 90% das nossas células não são humanas. Nós temos 10% das células do nosso corpo que são humanas. Isso é um choque, né? Ou seja, nós dependemos das bactérias. Hoje a gente está descobrindo que essa doença, que graças aos agrotóxicos e algumas outras poluições, está crescendo numa quantidade inacreditável, que é o autismo, né? Agora a ciência é tão louca que diz assim, Roundup provoca autismo.
Isso, estudos mostram que sim. Aí tem outros estudos que não dialogam com esse, que mostram que autistas têm uma concentração diferente nos intestinos de bactérias. No famoso segundo cérebro, os intestinos, que produzem e regulam o nosso cérebro. Autistas têm uma concentração diferente de bactérias. Tá, o que isso tem a ver com o outro? Casualmente, Roundup, que é um herbicida que mata todas as plantas, né? Ele é um genérico, ele só não mata transgênicos, o que dá mais medo ainda, né, dos transgênicos, mas ele agride a parede celular. Qual é o outro reino que tem parede celular? Bactérias. Ele mata bactérias. O Roundup está hoje sendo indicado como causador de 25 doenças degenerativas. É o agrotóxico mais usado do mundo, e o Brasil é o maior utilizador desse agrotóxico. Nós estamos bebendo diariamente Roundup. Glifosato, famoso nome técnico. Ele simplesmente está gerando uma epidemia de autismo que era tão raro até anos atrás, poucas pessoas conheciam um autista, e agora os Estados Unidos está dizendo que em 1932, a cada 2 americanos, um vai ser autista. Vocês estão? Não é espetacular? E as pesquisas estão todas aí, nós não fazemos nada. Depois os caras dizem que louco é aqueles bichinhos que caminham para o precipício, que não caminham, né? E se jogam. Mas o que nós somos? Nós estamos vendo o sofrimento, produzindo o sofrimento e reinvestindo diariamente, comprando comida com agrotóxico, etc. Porque isso é investir no sofrimento. Não no meu. Porque quando eu compro, eu estou mantendo a indústria. É o sofrimento da humanidade inteira. Inclusive quem come orgânicos, como eu, está consumindo o maldito glifosato na água, em outros lugares, né? Aí tu diz, bom, então imobiliza? Não, não imobiliza. Eu estou dizendo que são concentrações. Eu tenho certeza que eu não vou ter nenhum desses problemas, porque a minha concentração é muito menor, porque eu estou cuidando da minha alimentação, né? Não é zero. A gente tem que parar, porque a base da nossa ciência é isso, verdades, né? O que é o paradigma da complexidade, por isso eu trouxe ele, mostra é incerteza. Mas então não tem... Não, tem tendências. Não existe alimentação saudável, não existe alimentação doente. Existem campos onde a gente vai puxando para um lado ou para o outro. E o puxar para um lado vai ter uma saúde perfeita, não é alimentação perfeita. É uma saúde total que ela excede o que é necessário para manter a saúde. Então, isso é uma alimentação cuidadosa. Isso é uma alimentação descuidada, é uma tendência não a ficar doente, a viver doente. Viver doente. As pessoas hoje estão constantemente doentes, com sofrimentos contínuos. Elas já não identificam mais. Eu sempre conto a história de um senhor que, quando eu comecei a plantar orgânicos, não vou dizer que é em 78, senão podem fazer alguns cálculos que me prejudiquem, mas quando eu comecei a plantar orgânico, eu conheci um senhor vizinho meu, o seu Alexandre, que tinha um monte de idade, eu não me lembro quanto, na época, andava a cavalo, e ele um dia nós conversando, tomando uma cachaçinha, e ele tomava cachaçinha, andava a cavalo e tinha um monte de idade. E diz assim, sabe que eu não conheço? Nós falando do seu lado, dor de cabeça, ressaca, alguma coisa assim. Ele disse, eu não conheço dor de cabeça. Eu digo, como é que é assim? O que o senhor toma para isso? Nada, eu nunca tive. Eu não conheço doença. Ele não conhecia, tia. Esse é o estado de qualquer ser vivo natural. Até morrer, até chegar a hora. Chegar a hora, que eu acho que até deveria ser uma decisão consciente. Chegar a hora, quando é suficiente, a vida está suficiente. Aliás, eu me lembro, né? Nós tivemos um caso aqui disso. Isso é muito legal. A minha bisavó reuniu a família. Tinha 90 e tantos anos, eu não a conheci. Reuniu a família, cantou e morreu.
Aí as pessoas perguntam, é possível morrer saudável? Claro, doença não tem nada a ver com saúde, com morrer. Doença tem a ver com sofrer. A pessoa pode viver saudável a vida inteira e morrerá também, porque nós temos prazos de validade. Agora, o que interessa é como se vive. É o caminho que se toma. Então, o que nós estamos trazendo à rede, a natureza é um sistema, é um conjunto de sistemas aninhados, um sistema dentro do outro, né? Nós temos o sistema que forma os átomos, né? Que forma os elementos dos átomos, forma os átomos. Esse sistema está aninhado no sistema que forma moléculas, que forma as células, no caso dos seres vivos. Células essas que são redes de informações. Tu cutuca a ponta do meu dedinho aqui, essa informação já está lá do outro lado. E outra, o João já vai sentir. Porque todo mundo sabe hoje, tu corta uma folha de uma floresta, as árvores todas começam a recolher os nutrientes, esperando que sejam cortadas dela também. Existe uma rede de vida. Tá, mas e como é que nós estamos nisso? Nós perdemos a percepção disso. Não é tão problemático. Na verdade, nós convivemos diariamente com informações que nos dizem isso. Nós temos intuição, né? Não acreditamos nela, porque não é científica, né? Dentro de uma ciência dura, obviamente. Então, nós continuamos ligados, mas o mundo é o fruto das tuas crenças. E se as crenças são duras, eu há pouco te citei, roubei uma... Se as crenças são duras, tu não consegue enxergar nada. Ah, mas se a pessoa é aberta, ela vê a verdade? Não. A verdade não existe. Mas ela vê um mundo muito mais elaborado, muito mais interessante. Ela vê como, por exemplo, quando a gente diz uma coisa e uma pessoa sorri na plateia, a do lado muda. A do lado muda. Que é contagioso. Que quando a gente acerta um coração, isso reflete no dos outros. E reflete nos cuscos, e reflete nos passarinhos, reflete em tudo. As plantas, a gente sabe que essa ligação existe. Tem os dedos verdes, né? Tem as pessoas que fazem mal para as plantas, tem as pessoas que fazem bem, né? Essa rede está aí. Nós criamos uma religião, ciência, tão absurda que nos impediu de enxergar. E as religiões, nós todos, são muito salutares, elas trazem normalmente uma mensagem só, elas são construções em cima de culturas diferentes, que dizem o mesmo, normalmente falam de rede, falam de eu sou ele, falam de o bem volta, o bem se multiplica, né? É um sistema de rede. Para nós enfrentarmos esse mundo, que eu acho que é o Brasil, na minha opinião, vai viver um teste forte nos próximos tempos. Não vejo isso como nenhum problema. A gente já passou por testes fortes e sobreviveu. E outra, a gente sempre aprende. E isso aqui, essa reunião, que já existia há muito tempo, mas a reunião que nós tivemos interreligiosa há um tempo atrás, que está inspirando essa reunião também, nós temos que agradecer a essa crise. Uma crise que já está produzindo frutos maravilhosos. Os ruins estão para acontecer ainda. Mas depende de nós. Depende do nosso olhar. De nós não estarmos presos. De nós olharmos mais coisas. Ninguém vai conseguir ver o todo. E talvez fosse muito chato. Talvez a pessoa explodisse, virasse uma outra coisa, né?
Com certeza. Então, enquanto estamos vivos, nós vamos vendo, ou de uma forma aberta, que é acolhedora, que é inclusiva, que respeita. Tem uma coisa assim que a gente aprende, não tem que respeitar a diversidade. Eu acho isso a coisa mais primitiva que existe. Eu acho que o ensinamento é amar a diversidade, porque só a diversidade ensina. Só o fascismo desgraçado que aconteceu na história, né, levou a uma humanidade incrível. Ninguém agradece aqueles carrascos, mas eles tiveram sua função. Nós não temos, se a gente, o medo é a única coisa que te trancafia. Quem está aberto tem que lidar com o medo. Quem perde o medo enlouquece, né? Só louco não tem medo. A gente lida com os medos e vai crescendo, vai se apaixonando pelas diferenças, vai incluindo e aprendendo. Porque quem anda entre iguais cresce muito pouco. Tanto que as tribos, eu vi uma pesquisa na FACED, na educação da URSS, que mostrava que tinha tribo em São Paulo com 36 vocábulos. O cara não precisa dizer nada, vamos, legal. 36 vocábulos. Agora tu vê como é que essa pessoa vai crescer. Não por causa dos vocábulos, não precisa falar para crescer. Mas tu está fechado numa coisa de iguais que todos seguem e ninguém lidera no final. É a pobreza máxima. Qual é a riqueza máxima? É isso aqui. A riqueza máxima é isso aqui e ampliado ainda. Ampliando. Porque sempre vai faltar gente para trazer coisas interessantes para a gente e nos cutucar para olharmos o mundo de uma forma... Eu estou muito mal de tempo? Tá. Parece que os snipers já carregaram as armas. Eu vou dar um jeitinho de concluir antes que eles dê coceira no dedo, porque sabe como é aquilo ali? O cara fica tanto olhando pelo trocinho que daqui a pouco tem vontade. Então, nós estamos aqui construindo finalidades em uma forma de rede, uma forma interativa da gente educar uns aos outros com as nossas experiências, né? Essa finalidade, que é isso, constrói um caminho para cumprir essa finalidade que nós estamos sonhando juntos, se apresenta um caminho. Esse caminho vai alterar totalmente essa finalidade. Esse é o jogo. Não importa muito onde a gente vai chegar. Importa que, se for de uma forma aberta, vai chegar num lugar muito mais elaborado, muito mais interessante e muito mais de respeito à vida como um todo, né? Que é por onde eu comecei. Não importa onde se chega. O importante é que a gente tem que pensar onde está indo, já que nós temos o pensamento, sentir onde está indo, já que nós temos o sentimento, intuir onde ir, já que nós temos a intuição, e estar abertos para ir mudando constantemente, porque não é o lugar, é a caminhada, né? É a velha história, é a caminhada. Ela tem que ser divertida, tem que ser bem-humorada, e tem que ser... Humor, aliás, é a única razão pela qual eu acredito que existe Deus. E ela tem que ser tranquila, amorosa, inclusiva, apaixonada, no sentido mais belo da palavra, e amplo. Então, é isso, pessoal. Nós entendemos que a vida, em primeiro lugar, o lema da Agapan leva a todas essas coisas, que é pensar a vida como um todo e tentar viver como um todo, cada dia, melhorzinho, mais elaborado. Obrigado, hein?
Eu tenho as minhas limitações, as minhas crenças também, então é muito complexo eu ficar sentado aqui e o Lama ali, né? Então eu gostaria que o Lama viesse para cá. Eu queria... tanta coisa, mas eu queria me somar. Eu pensei quando disseram, se alguém tiver interessado em conversar, a gente está interessado em conversar. Mas duas questões que eu acho que talvez fossem interessantes levantar. Em primeiro lugar, que existia um movimento na filosofia e na ciência, a fenomenologia, que foi devidamente defenestrado. E por que eu estou tocando nela aqui? Porque o Goethe foi um grande cientista, e todo mundo só conhece ele como artista. Porque a fenomenologia é um crime contra a racionalidade, né? Venceu a razão e desenvolveu esse mundo caótico que nós vivemos, e foi reprimida outras formas de sensibilidade. E os estudos fenomenológicos eram observar as coisas exatamente o que o Cacique falou. Eu achava, na minha ignorância juvenil, trabalhei bastante com índios desde guri, que a sabedoria milenar das curas se passava, né? Aí eu sempre tinha a pergunta, quem foi o primeiro cara que descobriu aquilo ali? Como é que ele descobriu sem fazer laboratório, né? E aí eu aprendi uma vez com um curandeiro que não tem nada a ver com isso. Que o que ele faz é o que o Goethe fazia. Vai até a planta e pergunta para que ela serve. Né? E a gente acha isso engraçado. Quando eu fiz um curso de metodologia goetheana, eu deixei de achar engraçado. Isso é uma coisa muito séria. E não é a troco de nada que a humanidade reprime isso aí como as bruxas. Porque as bruxas têm a ver com isso. É todo um lado reprimido e que a ciência cinicamente nega. Todas as grandes evoluções científicas foram feitas por intuição e nada de racionalidade. O Einstein disse, todo mundo disse. Chute, sensibilidade. Aí depois vieram 5.000 soldadinhos testar aquilo e tal. Tudo bem, maravilhoso. Ah, é válido, não é válido? Einstein não provou nada. Ninguém provou nada. As pessoas que fizeram as grandes revoluções na ciência. O Piaget observou os filhos dele. Qual é a validade científica de observar os filhos? O cara revolucionou o desenvolvimento da criança. Então, a fenomenologia é a irmã pobre, reprimida e cínica do lado da produção de conhecimento. Eu acho que é ela que está faltando no mundo. Só para dar mais um exemplo, o cara que revolucionou a mente chama-se Bert Hellinger, está vivo ainda, através das constelações familiares, e ele se diz um filósofo fenomenólogo. A outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, baseado na nossa prática. Eu tenho concordância total com o que foi dito, e eu até acho mais. As pessoas estão envoltas numa superficialidade que dá insegurança, e a insegurança provoca a agressão. Entende? Quando tu vai discutir com um cara que não tem as bases, ele usa Roundup, mas não sabe por quê. Ele vai te agredir, porque senão ele vai ter que reconhecer que não sabe. Quando tu vai com argumentos profundos para discutir qualquer questão, então, o bom do momento que nós estamos vivendo é que as pessoas estão saindo do armário. Quando elas saem do armário, elas se expõem e começam a dialogar. Quer dizer, primeiro agridem, depois elas vão dialogando. Então, a gente tem que ter a paciência de conversar e incluí-lo, porque quando a gente fala em incluir, não é incluir os nossos, todo mundo que pensa alternativo, é incluir as pessoas. E nós estamos vivendo um mundo perverso, que o Lama tocou. Nós estamos vivendo um mundo que o capitalismo gerou o inimigo dele. Porque o capitalismo, o grande capitalismo, ele quer monopólio. Monopólio é o contrário de livre iniciativa e de livre concorrência.
tudo que o capitalismo hoje está gerando são monopólios, que não têm liberdade de coisa nenhuma, né? Então, existe uma incoerência dentro do processo, existe, com certeza, alguma coisa que pode se aproveitar da ideia de liberdade, mas tem um outro processo muito maior, que são os valores. Quando eu estava dizendo que a gente tem que ter uma finalidade e aí constrói um caminho, a gente tem que ter claro um mínimo de clareza, um sistema de valores, né? Aonde a gente quer chegar. Porque tem uma perversidade muito cruel que levou o planeta a isso, na minha opinião, bem minha opinião. Não é uma verdade, é apenas uma opinião. Os problemas da sociedade, se tu resolver ele de forma estrita, tacanha e uma visão controlada, não resolve os problemas, gera negócio. Se tu resolver os problemas da vida de uma forma ampla, profunda, tu resolve os problemas. Isso não gera negócio, isso gera vida boa. Viver bem. Agora, qual é o perverso desse processo? Quanto pior forem as soluções, mais negócio se gera. Se eu der uma boa aula, teoricamente, eu nunca mais preciso dar essa aula, talvez todo mundo saia e reproduza ela. Isso é maravilhoso, mas isso tira poder, o poder do ego. Então, nós estamos lutando contra um sistema que é assim. Quanto mais as pessoas, o sistema médico for ruim, melhor, porque mais ele vai ganhar dinheiro. Se eu curo a pessoa com um passe, com uma planta, com uma homeopatia, ou com uma autohemoterapia, vai gerar dinheiro para quem? Então, claro, gerar dinheiro significa gerar poder, corrupção, lobby, porque uma coisa que não resolve os problemas e por isso vende muito e gera muito dinheiro, tem muito poder para criar leis a favor dela e tudo mais. Agora, o legal dos troços é o seguinte, quando a gente fala amorosamente, eu acabo aqui, quando a gente fala amorosamente, uma vez eu tive um debate com o presidente da BASF na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, queriam desratizar Porto Alegre, para salvar os alimentos de Porto Alegre. Aí eu perguntei para ele, vem cá, tia, claro que tu não pode dizer isso, mas tu não vou te perguntar, mas eu tenho certeza que tu adoraria produzir orgânicos. E ele ficou parado, duro. Eu digo, claro, tu não pode dizer porque tu perde emprego. E vocês não estão se dando conta, ele é apenas um empregado. E o conselho que decide e contrata esse cara são apenas empregados. E eles dizem, mas como é que é isso aí? É muito simples. Vocês que são de esquerda, ou de direita, ou de coisa, vocês estão botando dinheiro num fundo, no banco, e querem juro, porque querem juro do dinheiro. E o banco vai comprar coisa que mais lucra, ações da BASF. Vocês são os donos da BASF. E se o conselho resolver tomar um trago um dia, acordar e dizer assim, vamos virar orgânicos, vai acontecer o quê? Uma quebra na lucratividade, porque eles produzem um lixo e vendem bem caro, né? Orgânicos teria que ser mais cara a produção e não vender tão caro, baixaria a lucratividade. E o pessoal e as ações iam desabar. Ia todo o conselho superior para a rua, iam botar um conselho que quisesse vender veneno. Bom, aí você não tem saída. Eu disse, tem sim. A sociedade se organiza e proíbe o uso de agrotóxicos, liberta vocês disso. Aí eu perguntei para ele a primeira resposta que ele deu. Eu digo, se por acaso fosse proibido o uso de agrotóxicos amanhã, alguma empresa teria mais condições de vender assistência orgânica e controle biológico do que vocês? Eu disse, em termos de organização, não. As pessoas que trabalhassem nos laboratórios para fazer controle biológico, por exemplo, iam ser mais remuneradas ou menos remuneradas que os que trabalham numa indústria produzindo DDT, sei lá. E ele, não, é mais caro. Seriam mais felizes, mais saudáveis? Sim. Todo mundo seria assim. Então, vocês não têm poder de mudar. Nós temos. Nós temos o poder, não precisa nem lei, basta boicotar. Tem um cara que inventou uma coisa que é mais poderosa que lei. Boicote. Se as pessoas não compram, não existe. Quebra em um mês. Só existe soja porque tem gente comprando. Se os chineses
resolverem ouvir as ideias do nosso futuro presidente, nós vamos botar soja não sei aonde, porque eles estão comprando a grande maioria da nossa soja e já avisaram que se incomodaram com as declarações. Então, vocês veem o seguinte, não existe esse monopólio, essa loucura, nós não temos segurança nenhuma. O país pode quebrar por ação de um governo externo ao nosso. Eu estou com isso dizendo assim, dá para incluir todas as pessoas no fundo. Ninguém que é vendedor de Roundup não adoraria, ele é agrônomo, eles são veterinários, ou são outras pessoas, todos adorariam deitar a cabeça, estar mais tranquilo de noite e estar vendendo controle biológico, ou sei lá, qualquer outra coisa que uma empresa, com uma base, faz é dinheiro. Pode ser bom ou ruim. Se o ruim dá mais dinheiro, eles fazem o ruim. É um pragmatismo, ninguém pensa, ninguém é o dono ali. É uma SA. As SA são assim. Quanto tempo a gente tem ainda? Agora eu quero tempo, né? Todo mundo falou, agora é minha vez. Uns 20 minutos, tudo bem assim, né? Não, eu vou ser bem breve aqui, só brincando. Eu queria abordar nessa perspectiva da própria organização que a gente está estabelecendo aqui, ou está dando sequência, né? Eu imagino que o ponto principal, né, olhando essa coisa que a gente olha a nossa conversa como uma conversa apreciativa, nós não temos inimigos, nós estamos delimitando cenários, né, como que sonhos favoráveis, né? Eu acho interessante que a gente elabore, assim, pelo menos na nossa mente, fique essa visão de Rio Grande do Sul, Brasil livre de agrotóxicos, livre de combustível fóssil, né, que a gente parta para uma outra direção, que a gente desenvolva tecnologia em várias direções e que a gente consiga estabelecer as redes de uma forma favorável, assim, né? Para nós é claro, assim, dentro da perspectiva de Deus, também dentro da perspectiva do Buda, eles têm uma conexão. As coisas, elas não são fixas, elas dependem desse nosso mundo interno, nós construímos as realidades. Então não vamos nem nos preocupar, a gente simplesmente vai construindo, assim, porque aquilo está aberto, é luminoso. A gente não vê os cartazes apenas com a luz que bate, nós vemos com a luz da mente. A luz da mente, ela brota livre ou brota condicionada. Nós podemos fazer essa mente brotar com uma luminosidade livre, a gente olha as coisas elevadas e se move. Eu acho que isso é um princípio ordenador, sabe? Eu acho super importante que a gente tenha esse eixo que conecta com um céu que a gente estabelece, pelo menos provisoriamente, né? Eu vejo tudo se organizando a partir disso, porque, por exemplo, se nós nos movemos assim, eu acredito que muitos temas de pesquisa surgirão para as universidades. Acho que muitas boas ideias vão surgir em vários lugares. Os processos de educação se reestruturam, porque nós não estamos conduzindo as pessoas para um tipo de mundo enlouquecido, como nós estamos vendo, né? Então a gente tem um cenário mais elevado. E os processos econômicos também vão se arrumando todos, né? Eu acredito que esse seria esse aspecto é o aspecto de maior riqueza, a gente conseguir ver esse cenário elevado, e isso também é unificador, porque nós estamos em diferentes lugares fazendo diferentes coisas, mas nós temos esse cenário unificador, todos nós sabemos então o que fazer, né? Então essa era apenas a abertura da minha fala, né? Então agora eu vou continuar. Eu queria também, assim, de passagem, né? É pena que o Cirilo não está aqui, né? Mas a gente está sonhando, a gente já fez um projeto com eles, que é o projeto do Coxi, né? Que é o Queixada, né? Então, imagino que os Queixadas estão lá, né? Mas os Queixadas estão com um problema, né? Porque no projeto que incluiu o IBAMA, o Queixada não podia procriar. Então, botaram um casal que não procria, quer dizer, dois do mesmo sexo ali, aquilo tem um problema, né? Então o Coxi está meio triste, eu acho, assim, não vi nenhuma reclamação, mas eu acho que eles não estão muito bem.
esse é um ponto interessante, né? Porque o animal, ainda que seja da natureza, ele não pode procriar. Porque se ele procriar, ele se espalha pela natureza. Esse é o limite do Ibama. Então, nós entramos nesse processo porque o coxi é um animal sagrado para os guaranis. Eles precisam ter aquilo na aldeia, eles precisam ouvir o som do coxi. Mas eu introduzi o tema do coxi, mas na verdade nós temos temas mais amplos, ou seja, os guaranis eles são nômades, eles precisam se deslocar, eles não precisam propriedade da terra, eles precisam ter a liberdade de se mover, eles estão junto das estradas, mas eles precisam se mover. Então nós, num certo momento, a gente imaginou que podia ter vários lugares em diferentes pontos para que eles fossem se deslocando e chegando nesses lugares, eles já sabem que ali eles estão acolhidos, tem água, tem abrigo, proteção para o que eles precisam, né? Então a gente tem esse sonho. A gente não conseguiu estabelecer isso, em parte porque a conversa com os guaranis é uma conversa silenciosa. Então nós estamos conversando silenciosamente com eles. Ou seja, a gente já falou isso, aí aquilo vem, eles filtram uma resposta, depois a gente emite mais um significado, aí aquilo vem vindo devagar. Mas eu acho que nós estamos amadurecendo. Então eu já ouvi deles que essa talvez seja uma boa ideia. Então tem os caciques, mas tem o pessoal que está atrás. São os mestres, eles que não aparecem. Eles não, os caciques vêm aqui, mas tem os mestres que são os protetores, são os antigos. Eles precisam pensar sobre isso, eles precisam silenciar e abrir e ver, né? Inicialmente a gente imaginou que a propriedade da terra é interessante para eles, mas eles já nos emitiram sinais que eles não aspiram à propriedade da terra. Porque afinal a terra é toda deles e continua sendo. Não é bonito isso? Porque essa sociedade aqui é louca, eles pensam, nós pensamos que somos somos proprietários. Mas pense bem, em Anderu é que tem isso aqui, imagina. Agora eles vão se submeter a uma lei branca que então define propriedade. Isso seria ofensivo na visão de Nhanderu, com certeza. Eu dou razão para isso, com certeza. Isso é assim, né? Então a gente está nesse tempo, né? Mas aqui eu acho que o nosso desafio talvez seja a gente encontrar essa folha de papel num tamanho suficiente, colar as coisas, né? E ter um primeiro movimento, né? Eu acredito que muitas boas coisas vão surgir, vai brotar aquilo que a gente chama de reencantamento, porque quando surge um processo desse a gente se anima, né? Eu queria desafiar também, aproveitar que eu estou assim, já encerrando, né? Desafiar o Mansi, né? Dizendo, olha, a coisa econômica, ela não se restringe às necessidades. A coisa econômica, ela se amplia por um aspecto estético, por um aspecto de contemplação, um aspecto interno, um aspecto sutil. A economia não é apenas o que eu preciso para fazer isso ou fazer aquilo, né? Então, as nossas redes econômicas, elas incluem a beleza, incluem o equilíbrio de tudo, né? Isso faz parte da economia. Então, a economia, para ser séria dentro desse ambiente, ela vai ter que levar em consideração isso, né? Se vocês olharem com cuidado, a maior parte das coisas que a gente compra são inúteis, porque nós temos uma carência no nível sutil. A gente compra bugigangas porque elas mais ou menos contemplam um aspecto sutil, não é porque a gente esteja precisando. Então, a economia que se move a partir do que a gente precisa não é suficiente, porque a gente está precisando coisas sutis que não sabe que precisa e pensa que encontra nas bugigangas, né? Então, esse é um tema complexo, assim, né? Com respeito à feira, eu acho que seria interessante a gente fazer uma feira talvez autônoma, auto-organizada. Eu não bloquearia essa experiência que veio de Viçosa, né, que eu acho que é uma experiência super importante. A gente não tem inimigos. Eu verdadeiramente, várias vezes, eu verbalizei essa sensação de que os agricultores que usam agricultura química, eles naturalmente vão se transformar em ecologistas, porque eles estão no meio, eles estão no campo, e eles vão entender isso. Por quê? Porque eles, depredando a natureza, eles vão empobrecendo, é óbvio, né? Então, naturalmente, eles vão descobrir o biofertilizante, eles vão descobrir as múltiplas outras habilidades que fazem que tudo progrida muito melhor, entende? É natural que isso aconteça assim. Então, eu achei maravilhosa essa experiência que o Roquete e a Tatiana tiveram, né, de ouvir as pessoas e aguardar o tempo delas e vê-las
transformando as suas próprias mentes. Isso é perfeito, assim, maravilhoso, né? Agora, paciência, aquilo tem o tempo, né? Tem o tempo, e é natural, aquilo é certo, vai dar o quê? Nós vamos imaginar que nós vamos envenenar o planeta inteiro? Isso não vai acontecer. Nós vamos fazer uma outra coisa, as pessoas vão acordar. É isso, é óbvio. Então, nesse sentido é que eu acho que é como se eu sentisse uma urgência, como se a gente estivesse um pouco atrasado, porque as pessoas vão se dar conta, elas vão me perguntar, como é que eu faço? E nós temos que ter as respostas para isso. A gente tem que ter métodos, tem que ter estrutura. Pessoa, eu quero entrar na rede. Ele diz, como é que eu faço para entrar na rede? Eu não sei como é que faz para entrar na rede, entende? Como é que eu mudo tal coisa? A gente não sabe como fazer. Né? Então, a gente precisa ampliar essa capacidade de acolhimento, né? É isso, né? Nossa rede ela é importante nesse sentido. Assim, né?